Você sabe que quiseram trocar o uniforme da seleção brasileira para a cor vermelha, né? Pois é, e não foi uma realidade paralela não, foi aqui mesmo, no Brasil. Mas bastou essa ideia vir à tona para causar um verdadeiro alvoroço nacional. Muita gente reagiu com indignação, dizendo que o vermelho jamais poderia representar a seleção canarim, especialmente por remeter a ideologias políticas, rivalidades regionais e, claro, por fugir totalmente da identidade construída ao longo das décadas com o verde e amarelo. A grita foi tanta que a ideia foi engavetada rapidinho, mas o mais curioso é que o Brasil nem sempre jogou de verde e amarelo, inclusive já usou vermelho. Então fica até o final do vídeo que eu explico todos os detalhes dessa história curiosa. E você também já reparou que a maioria das seleções usa cores que representam seu país, né? Em geral, essas cores estão na bandeira nacional. Mas e quando não estão? Pois é, existem exceções bem conhecidas e outras que provavelmente você nunca parou para pensar. E aí fica a pergunta: como são escolhidas as cores das camisas das seleções? A resposta pode envolver desde países que já não existem, até flores nacionais e até símbolos da realeza. Se ajeita aí, porque hoje você vai descobrir por que algumas seleções não usam as cores da sua bandeira. Aliás, se você curte curiosidades como essa, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz histórias surpreendentes do futebol mundial. Talvez o exemplo mais famoso de seleção que foge das cores da bandeira seja a Itália. A seleção italiana é conhecida como Gli Azzurri, ou seja, os azuis. E isso, claro, por causa da cor predominante do uniforme. Mas por que azul e não verde ou vermelho, que são as cores da bandeira? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo até 1910, quando a Itália disputou seu primeiro jogo oficial, um amistoso contra a França. Naquela ocasião, os italianos não estavam de azul, mas sim de branco. E por quê? Bom, não há uma versão oficial, mas existem algumas teorias bem interessantes. Uma delas diz que a seleção simplesmente não escolheu nenhuma cor específica naquele momento, e o branco era o mais comum e mais barato de produzir. Outra teoria afirma que a escolha do branco foi uma homenagem ao melhor time italiano da época, o Pro Vercelli, que havia conquistado 5 títulos nacionais jogando justamente com o uniforme branco. Só que o branco, apesar de estar na bandeira da Itália, não representava nada de muito forte para o povo italiano. Faltava algo que conectasse a identidade do país com o futebol. Foi aí que, no final de 1910, surgiu a ideia de usar o azul Savoia como cor principal da camisa da seleção. E o motivo? O azul era um dos tons presentes na bandeira da Casa de Savoia, a família real italiana que governava o país naquele período. A escolha foi estratégica. O azul não estava apenas ligado à realeza, mas também passava uma imagem de força, tradição e orgulho nacional, um toque de classe e história, tudo junto na camisa. E olha só que curioso, além da camisa azul, o uniforme também contava com o brasão da Casa de Savoia estampado no peito. Já os shorts continuaram brancos e as meias pretas. A estreia oficial do uniforme azul aconteceu em 6 de janeiro de 1911, no amistoso contra a Hungria, e foi nesse dia que nasceu a lendária camisa azul da Azzurra. Aproveita e comenta aí embaixo, você já sabia disso? E qual uniforme de seleção você acha mais bonito até hoje? Mas calma que a história não termina aí. Durante o regime de Mussolini, o ditador ordenou que a seleção italiana jogasse toda de preto. Sim, preto dos pés à cabeça. Essa mudança radical foi inspirada nos uniformes dos Arditi, um grupo de soldados de elite da Primeira Guerra Mundial. Além disso, Mussolini mandou incluir mais detalhes autoritários no uniforme, como uma nova versão do escudo da Casa de Savoia, adaptado ao regime fascista. Um verdadeiro uso político do futebol, algo que, infelizmente, não foi raro ao longo da história. O principal símbolo da Itália fascista eram os fasces, um feixe de varas com um machado, símbolo antigo de autoridade e poder. Mas tudo mudou no pós-guerra. Com a queda de Mussolini e a abolição da monarquia, o tradicional escudo da Casa de Savoia foi substituído por um novo emblema tricolor, representando a nova República Italiana. E com essa mudança, o tradicional azul Savoia também voltou a ser o tom principal da camisa da seleção. A cor se manteve até os dias de hoje, claro que com pequenas variações ao longo dos anos, mas sempre preservando a essência do uniforme azul
que o mundo inteiro conhece. Aliás, fica ligado aí, porque vem muita história incrível de outras seleções nesse vídeo. Você não vai querer perder. E assim como a Itália adotou as cores de um time lendário, o Pro Vercelli, outro país fez algo parecido. Estamos falando do Uruguai. A versão mais conhecida dessa história diz que em 1902 a seleção uruguaia entrou em campo pela primeira vez. Como não tinha ainda uniforme próprio, usou o do Albion FC, um dos clubes mais antigos do país, apenas adaptando com a bandeira do Uruguai costurada no peito. Depois desse jogo, o Uruguai passou quase 8 anos sem uniforme fixo, alternando entre diferentes camisas, cores e modelos, até que, em 1910, algo marcante aconteceu. O clube River Plate de Montevidéu, não confundir com o River de Buenos Aires, venceu o poderoso Alumni da Argentina, que era o maior time sul-americano da época. Como forma de homenagem, a seleção uruguaia decidiu adotar a cor celeste usada pelo River Plate naquele jogo histórico. E assim nasceu a lendária camisa celeste da Celeste Olímpica. Mas será mesmo? Nos últimos anos, surgiram fotos da época que mostram a seleção já usando a camisa celeste em 1902. Isso coloca a teoria do River Plate em dúvida. Ou seja, a origem exata ainda é um mistério. Mas o fato é que o azul celeste se tornou parte da alma uruguaia. Já no caso da próxima seleção, não há dúvidas. Sabemos exatamente por que eles usam as cores que usam. Vamos falar da Alemanha. A bandeira alemã é preta, vermelha e amarela, mas a tetracampeã mundial entra em campo com uniforme branco e preto. E a explicação vem direto da história. Tudo começou em 1908, quando a Alemanha disputou sua primeira partida. Na época, o país ainda fazia parte do Reino da Prússia, que durou até 1918. E a bandeira da Prússia? Um fundo branco com 2 faixas pretas e o brasão de armas da Prússia do lado esquerdo. Essas cores, branco e preto, foram as escolhidas para o uniforme da seleção. Mesmo após o fim do Reino da Prússia, com a nova bandeira sendo adotada em 1918, a seleção manteve as cores tradicionais, como uma forma de preservar a identidade construída desde os primeiros dias. E mesmo com os eventos trágicos da Segunda Guerra Mundial, a tradição se manteve. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 2 estados, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Mas a camisa branca com detalhes pretos continuou sendo símbolo da excelência alemã no futebol. A Alemanha Ocidental então manteve a tradicional combinação de branco e preto no seu uniforme. Já a seleção da Alemanha Oriental seguiu por outro caminho. Escolheu o azul como cor principal para se diferenciar de forma clara do seu, digamos, país irmão. Com a reunificação das duas Alemanhas em 1990, as seleções voltaram a ser uma só. Só que o uniforme escolhido foi o da antiga Alemanha Ocidental, um símbolo que, até hoje, segue representando a tetracampeã mundial. Aproveita e comenta aqui embaixo. Você sabia dessa história das cores da Alemanha? Vamos ver quem realmente entende de futebol e história. Outro exemplo curioso é o da seleção da Holanda, ou melhor, dos Países Baixos. Para mim, uma das camisas mais lindas do futebol mundial. Eles são conhecidos mundialmente como a laranja mecânica, tanto pelo estilo de jogo quanto pela cor vibrante da camisa. Mas peraí, a bandeira deles não é vermelha, branca e azul? Pois é, vamos voltar no tempo com outra aulinha de história. Durante a Guerra dos 80 anos, entre Espanha e Holanda, surgiu a chamada Bandeira do Príncipe, em homenagem a Guilherme de Orange, que na verdade são vários membros da Casa de Orange-Nassau, a família real holandesa. Essa bandeira tinha 3 faixas horizontais, laranja, branca e azul claro. Quando a Holanda conquistou sua independência, essa foi adotada como a bandeira oficial do país. Com o passar dos anos, o laranja acabou sendo substituído pelo vermelho e o azul claro por um tom de azul mais escuro. Ainda assim, o laranja permaneceu como uma cor simbólica dos Países Baixos e por isso foi escolhido para vestir a seleção nacional desde 1905. Tá curtindo essas curiosidades? Já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Tem muito mais história vindo por aí nesse vídeo. E olha só o Japão. Embora a bandeira japonesa seja branca com um círculo vermelho, os samurais azuis, como são chamados, entram em campo vestindo azul. Mas de onde veio isso? Não existe uma data exata em que o azul começou a ser usado. Algumas fontes indicam 1917, quando o Japão disputou sua primeira partida. Outras afirmam que foi nos Jogos do Extremo Oriente de 1930. O que se sabe é que, naquela época, a equipe da Universidade de Tóquio representou o país. E a cor da universidade era justamente o azul claro. Nos
Jogos Olímpicos de 1936, o Japão voltou a usar o azul claro. Depois disso, a seleção passou por algumas mudanças. Entre 1968 e 1970, e também de 1975 a 1980, o azul deu lugar ao branco. Em 1980, o azul retornou, mas agora com um tom mais escuro, parecido com o que conhecemos hoje. Mas a história ainda tem uma reviravolta. Em 1988, com a chegada do técnico Kenzo Yokoyama, o Japão decidiu mudar novamente. Pela primeira vez, a seleção jogou de vermelho e branco nas eliminatórias para a Copa de 90 e para os Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. O resultado? Fracasso total nas classificações. A resposta foi rápida. O vermelho foi aposentado e o azul voltou com tudo, se tornando a identidade definitiva da seleção japonesa. Qual você prefere? O Japão de azul ou aquele breve período em vermelho? E para fechar, temos a Austrália, a famosa seleção dos Socceroos. Eles vestem amarelo e verde, bem diferente da bandeira do país, que é azul, branca e vermelha. Curioso, né? Originalmente, os australianos jogavam de azul claro, com detalhes vermelhos nas meias, representando os estados de Nova Gales do Sul e Queensland. Foi só em 1924 que veio a mudança definitiva. Passaram a usar o amarelo e o verde, cores que se tornaram marca registrada da equipe. Legal, né? Compartilhe isso com um amigo fanático por futebol e história. E qual dessas histórias você achou mais surpreendente até aqui? E calma que tem mais. E se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Essas cores, o verde e o amarelo, representam nada menos que a flor nacional da Austrália, a acácia, uma planta que as folhas são verdes e as flores de um amarelo vibrante. Mas sabe quem mais entra em campo com essas mesmas cores? O Brasil, claro. A diferença é que no caso da seleção brasileira, o verde e o amarelo estão sim presentes na bandeira nacional. Agora segura essa. Durante muitos anos, a seleção brasileira não jogava com essas cores. Isso mesmo. Por mais estranho que pareça hoje, a famosa amarelinha não era nem verde e nem amarela, era branca. No início, o uniforme principal da seleção brasileira era totalmente branco, com pequenos detalhes em outras cores, como o azul ou verde, por exemplo. Em 1917, houve até um jogo em que o Brasil usou uma camisa listrada de verde e amarelo. Em uma outra ocasião, uma camisa totalmente vermelha. No Campeonato Sul-Americano de 1917, a seleção brasileira, que usava camisa branca, enfrentou Uruguai e Chile, que também usavam branco. Como as seleções não tinham uniforme reserva ou alternativo, o Brasil foi obrigado a usar a camisa vermelha em sorteio. Já em 1936, uma situação parecida. Também no Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira, que usava branco, enfrentou a seleção peruana, que também usava branco. Em sorteio, coube ao Brasil trocar de camisa e usar o uniforme emprestado do Independiente de Avellaneda, que era vermelho. Mas essas foram exceções. No geral, o branco reinava absoluto no uniforme brasileiro, até 1950. Foi aí que tudo mudou. Em 1950, aconteceu o famoso Maracanazo. O Brasil era o grande favorito para conquistar seu primeiro título mundial jogando em casa. O jornal Correio da Manhã teve uma ideia ousada. Lançou um concurso público para escolher o novo uniforme da seleção. A única exigência, o design precisava incorporar as cores da bandeira do Brasil. Adivinha quem venceu? Um jovem de apenas 19 anos, chamado Aldir Garcia Scli. Ele criou um uniforme que se tornaria um verdadeiro ícone do futebol mundial. Camisa amarela com detalhes verdes, calção azul e meias brancas. Um design que permanece praticamente o mesmo até hoje. A nova verde e amarela fez sua estreia oficial em março de 1954, em um amistoso contra o Chile. E desde então, essa combinação de cores tem acompanhado o Brasil em todos os seus maiores feitos no futebol. 5 Copas do Mundo, dezenas de craques lendários e uma identidade visual que ninguém mais ousa copiar. Aliás, já deixa o like aqui no vídeo se você também acha que a camisa do Brasil é a mais bonita do mundo. E se você curte essas histórias curiosas e surpreendentes do mundo da bola, já se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí. E já que a gente tá falando de camisa, tradição, identidade no futebol, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a bola de ouro é mesmo justa? Tem muito craque por aí que brilhou, encantou o mundo, mas nunca levou o troféu mais badalado do futebol. Quer saber quem são eles? Então clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela agora e vem descobrir as maiores injustiças da história da
da Bola de Ouro. Te garanto que tem nome ali que vai te surpreender. A gente se vê lá.